Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Como é bom meditar na Palavra de Deus e nos alimentar com uma porção desse banquete maravilhoso que o Senhor nos traz a cada manhã. Eu louvo a Deus pela sua presença aqui, eu louvo a Deus por você já ser inscrito, já ser inscrita nesse canal. E se você já é inscrito há muito tempo, verifique a sua inscrição para ver se continua lá direitinho, tá bom? E não esquece, deixa seu gostei, isso é maravilhoso, isso é bom para que a plataforma envie esse vídeo para mais alguém e seja canal de bênção na vida da sua família, dos seus amigos, dos seus grupos. Mande para cada um dos seus amigos, dos seus grupos, essa palavra maravilhosa. Fica comigo até o final, que nós vamos orar juntos, tá bom assim? Olha só, hoje nós vamos meditar uma passagem que está no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, no capítulo de número 19, dentre as preciosidades que tem nesse capítulo, tem uma aqui que eu quero meditar com você e vamos nos alimentar nessa manhã maravilhosa. São Mateus capítulo 19, versículos 13, 14 e 15 é a nossa meditação no dia de hoje. Se você puder pegar sua Bíblia, faça isso. Se não, eu vou ler para você, você escuta e depois você volta lendo. Ler a Bíblia é muito bom. Manda dizer para mim nos comentários se você já leu a Bíblia alguma vez, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E se você leu mais de uma vez, tá certo assim? Eu vou responder o seu comentário e dizer para você quantas vezes eu já li a Bíblia, tá bom? Olha só, diz assim: Jesus abençoa as crianças. Você tem criança na sua casa? Você é pai, é mãe, é avô, é avó, é tio? Pois é, olha só. Diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Eu vou repetir essa leitura. Presta atenção. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Olha o que é que nós encontramos aqui. Jesus, ele vem ensinando aos seus discípulos, já havia utilizado a presença de crianças para ensinar seus discípulos, e agora nós encontramos aqui essa situação. Nesse capítulo 19, a Bíblia diz assim: trouxeram, então as pessoas traziam aquelas crianças para que Jesus impusesse as suas mãos e orasse por elas. Por quê? Porque eles já estavam vendo que em Jesus havia alguma coisa especial. Ele era diferente, ele transmitia amor, ele transmitia cuidado. E eles trazem essas crianças na intenção e no desejo de que Jesus impusesse as mãos sobre eles e orasse por elas, por aquelas crianças. Mas acontece uma coisa interessante. Os discípulos, aqueles mesmos que nós meditamos no nosso devocional de ontem, que vinham dentro do barco, aqueles mesmos, se incomodaram. E é o que mais nós vemos no nosso meio, adultos se incomodando com crianças
que muitas vezes querem ficar numa posição melhor para ouvir uma palavra, para serem abençoadas por aquela pessoa que muitas vezes está ministrando naquele trabalho. E nós vemos pessoas dizendo, você não pode ficar ali, vai lá para trás. Eu louvo a Deus por pastores, por líderes que prezam pelo bem-estar das crianças. E isso nos traz uma lição muito grande. A Bíblia diz aqui, mas os discípulos os repreendiam, eles davam bronca nas pessoas. Quem vinha trazendo aquelas crianças não eram outras crianças, eram os adultos. Muitas vezes eram seus pais, no interesse, na intenção de ver seus filhos abençoados por aquele homem que fazia milagres. E eles acompanhavam. E ali eles viram uma oportunidade. Eles queriam que Jesus tocasse em seus filhos também, impusesse as mãos sobre eles e abençoasse, orasse por eles. Você já teve essa experiência de ter seu filho recebendo uma oração por uma pessoa que você vê que Deus usa aquela pessoa? Ou você mesmo ser canal de bênção na vida do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, do seu primo que é criança, abençoando ele em nome de Jesus? Faça isso. E aí diz aqui, que Jesus ele presta atenção a todas as coisas. E ele está olhando para mim e para você no dia de hoje. Tenha certeza disso. E aí diz assim, versículo 14 desse capítulo 19 que estamos meditando nessa manhã com a palavra. Jesus, porém, Jesus não fala alto, Jesus não grita, Jesus não dá bronca neles, não. Jesus tranquilamente ensina uma lição. E essa lição chega para nós. Olha o que Jesus diz assim, deixai os pequeninos. E não, tem Bíblia que diz, e não os impeçais. Aqui, nessa eu estou com a Bíblia de aplicação pessoal, diz, não os estorveis de vir a mim. Não impeça eles, não. Parem com isso. Vocês estão fazendo o quê? Tentando impedir? Olha, Jesus diz assim, olha que lição. Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim. Aí ele dá uma grande lição. Sabe por quê? Porque dos tais desses aí, é o reino dos céus. Interessante que no capítulo 18, os discípulos já haviam passado por uma situação, um ensinamento. Olha aqui, o capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, e dizendo, quem é o melhor, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos fizeram uma pergunta. Aí Jesus faz, sabe o quê? Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Aí, a gente está meditando o capítulo 19, os versículos 13, 14 e 15, aonde os discípulos, os mesmos que tinham sido ensinados ali no capítulo 18, estão se incomodando porque as pessoas estavam trazendo seus filhos para que Jesus impusesse suas mãos e orassem por elas. E Jesus ensina uma grande lição para eles. Olha que coisa interessante isso. Jesus, ele ensina, ele diz, não impeça não. E Jesus, não, com essa palavra, muitas vezes a gente vê pessoas, não, deixe eles, e não faz nada, não faz uma oração, não dá uma palavra. Mas isso aqui nos ensina a cuidar mais das nossas crianças. Vamos cuidar mais das nossas crianças. Vamos ter um olhar de amor, de compaixão, de cuidado, de zelo por nossas crianças, onde quer que elas estejam. Existem crianças que olham para nós querendo só que você abra um sorriso e diga, Jesus te ama. Entendeu? É exatamente isso. Quantas vezes nós estamos na igreja, dentro dos nossos, em classinhas, ou então dentro do culto, e nós nos incomodamos com tudo. Muitas vezes eu vejo crianças, chegar
chegar para mim e vir dar um abraço. Ô tia, isso é maravilhoso. E você também passar por ela e dizer, você está bonita. Deus abençoe você. Você cantou bonito. Incentive suas crianças. Incentive seus filhos. Vamos fazer isso. Vovós, vovôs. Vamos incentivar nossos netos. Porque eles vão crescer. Eu tive quem me incentivasse. Então Jesus nos ensina uma grande lição. Nós estamos meditando hoje, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, versículos 13 ao 15, que diz, Jesus, porém, versículo 14, disse, deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos. Jesus, ele faz exatamente o que aquelas pessoas estavam querendo, desejando, ver seus filhos serem abençoados por Jesus. Versículo 15, e tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Aí Jesus faz aquela missão, abençoa aquelas crianças e vai embora. E isso nos traz uma grande lição. Vamos continuar preservando a integridade das nossas crianças, cuidando delas, orando por elas, pedindo a Deus por elas. Então, nós vamos orar agora. E ore pelas nossas crianças. Ore pelas crianças do Brasil e do mundo. Ore para que o Senhor continue protegendo elas de todo mal e de todo perigo. Hoje é um dia de bênção para cada criança e para os pais dessas crianças também, para as famílias dessas crianças. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui, aprendendo mais de Ti nesse banquete maravilhoso desse devocional Manhã com Palavra. Estende as Tuas mãos sobre a vida de cada criança, guardando, protegendo, livrando de todo mal, abençoando também as suas famílias. Continua conosco, Senhor, dá-nos um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.